Cuiabá, 40 graus à sombra. Aí foi para São Paulo, em São Paulo já passando frio. E aí nós voltamos agora. Cada lugar que nós fomos, nós ouvimos essa palavra que foi mencionado nesse louvor. Quando nós passamos para ser videira, nós entramos no período de ano da aceleração. Vivemos um tempo de aceleração também. Passamos depois para o ano da casa cheia. Vivemos o ano de casa cheia. Eu estou vendo que hoje a casa não está cheia, porque eu fiquei sabendo que está tendo uma epidemia de corona, né? Influenza, essas coisas, e muita gente não pôde vir hoje. Mas está sendo gravado o vídeo e depois vai estar disponível no canal do YouTube. Se vocês não sabem, nossa igreja tem um canal no YouTube que é Videira e Baraque. Todas as mensagens aqui a maioria estão sendo postadas lá. E então a gente viveu, fomos em Cuiabá, fomos em São Paulo, e eu vi que estava, uma região aqui estava tendo um surto de corona, é por isso que eu imagino que muita gente não pôde vir. Eu também creio que é por causa do frio, né? Que está bem frio também. E em cada um desses lugares a gente foi ministrado referente à restituição. Passamos o ano da casa cheia, ano da aceleração, ano da casa cheia. Ano passado foi portas abertas, e esse ano, o tema para esse ano é o ano de restauração. Você crê nisso? Crê que Deus tem coisas para restaurar nas nossas vidas? Do tempo que eu estou na videira, eu nunca vi o pastor Aloysio falar algo que não venha sendo direção de Deus. Tudo que tem profetizado para todo ano, uma palavra que nós seguimos durante todo o ano, é realmente uma direção grandiosa da parte de Deus na vida do nosso pastor Aloysio, que é lá de Goiânia. Amém? Arigatô. Então, queridos, eu gostaria já, sem demora, de estar entrando. Eu nem preparei, a gente nem preparou a arte, mas tem uma arte sobre o ano da restauração. Eu creio que para a próxima semana eu já vou estar providenciando isso. Foi o ano, essa virada de ano foi muito importante para mim. Ai, aleluia. Tá aí. Isso aqui é a palavra para esse ano, 2025, o ano da restauração, restituição. Amém? Então, durante esse ano nós vamos estar percorrendo nesse tema. Eu creio que o Marco falou isso semana passada, né? Amém. Então, Deus tem coisas para restaurar nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Sabe, muitas das vezes Deus tem coisa para restaurar na minha vida que não foi o diabo que tirou. Muitas das vezes a gente mesmo se coloca em uma situação da qual perdemos muita coisa. E não é algo que foi o diabo que roubou. Não, muitas das vezes foi algo que nós mesmos colocamos com os nossos próprios pezinhos, nós vamos nos colocando numa situação da qual perdemos muita bênção. Deixamos de receber muitas bênçãos, não é por causa do diabo, é muitas das vezes por causa das nossas atitudes mesmo. Deus, quando fala que nós somos filhos de Deus? Sim. Todos são filhos de Deus aqui? Eu creio que sim. A palavra para filho ali tem, a palavra no original grego para filho tem duas palavras. Uma é teknon e a outra é huios. Teknon é filho pequeno. O filho pequeno, ele não sabe o que faz. O filho pequeno, ele não tem entendimento. O filho pequeno, muitas das vezes, se coloca em situação que o filho mais velho tem que ir lá e resolver o problema. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos em situações que não foi causada pelo diabo. Foi culpa nossa mesmo. Nós nos colocamos em problemas, em situações que quando nós menos esperamos, perdemos muita coisa. Mas vem aí depois o Pai e nos dá uma restauração. Porque Ele é o Pai, Ele é nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Quando nós nos colocamos numa situação de perda, o ano da restauração vem para isso acontecer. Então muitas das vezes acontece de nós estarmos caminhando para um lugar onde nós vamos perder bênçãos de Deus, mas Deus tem restauração para nós. Amém? Para que possa ficar mais claro isso, eu gostaria que o Eric abrisse para mim livro de Jeremias. Vou estar falando hoje sobre isso aqui. Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo número 2, versículo número 13. Isso. Amém. Aleluia. Jeremias 2, 13. Presta bem atenção nesse versículo aqui. Isso aqui eu acho bem interessante, porque Jeremias,
ele era considerado o profeta aquebrantado, ou o profeta chorão. Mas não é porque ele era uma pessoa que tinha um problema na área sentimental ou emocional dele. O problema de Jeremias é que ele sabia o que iria acontecer para o povo de Israel. Ele sabia que Israel iria ser invadido, sabia que os babilônicos iriam vir, iriam massacrar o povo dele, e ele sempre chorava, porque ele sabia o que iria acontecer com a nação de Israel. Então ele era uma pessoa que sempre chorava, e ele falava: povo, se arrependam, se entreguem aos babilônicos, que se vocês se entregarem, todos serão poupados do massacre que vai acontecer. E o povo dentro de Israel tinha outro sacerdote que ia e falava tudo ao contrário daquilo que Jeremias pregava. Jeremias pregava a palavra de Deus, mas dentro da cidade o outro sacerdote, uma outra pessoa, falava que Jeremias estava mentindo. E Jeremias chegou a ir preso por causa disso. Jeremias chegou a viver grandes momentos difíceis na vida dele. E aqui, nesse texto aqui, a gente está vendo que, veja bem, foi o próprio povo que escolheu entrar numa situação difícil. O próprio povo de Israel decidiu se afastar de Deus. Vamos ler o texto? Porque 2 males cometeu o meu povo. Aleluia. Deus falando através do profeta Jeremias para a nação de Israel. O povo cometeu 2 mal ali perante Deus. Qual que foi esse mal? Primeiro, a mim me deixaram. Veja bem que foi o povo que passou, não foi o diabo que chegou lá no povo e falou: povo, vocês têm que afastar de Deus. Partiu do próprio povo a decisão de quê? De afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o que é que as coisas acontecem? Coisas boas não nos acontecem. A Bíblia fala assim que pelas misericórdias do Senhor, só que nós podemos acordar amanhã vivos pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia. Então, se eu consigo acordar amanhã, se amanhã cedinho eu conseguir abrir os olhos e começar a mexer meus pés, é pela misericórdia do Senhor. Se eu sair da minha cama amanhã, é pela misericórdia do Senhor. Porque muitas das vezes tem pessoas que deitam para dormir e não levantam mais. Já vão e ficam direto, já dormem eternamente. Todas essas coisas acontecem quando nós deixamos o Senhor. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele fala que isso aqui acontece. Que 2 coisas aquele povo de Israel fez. Primeiro, eles deixaram a Deus. Quando deixam a Deus, coisas começam a acontecer e não são coisas boas. E Deus ali, ele refere para ele como algo que era essencial na vida de qualquer pessoa. Você pode passar fome durante uns 2, 3 dias, mas sede é complicado passar sede. Sede, se você passar 3, 4 dias sem beber alguma coisa, é complicado. Imagina uma nação que está no meio do deserto e não tem água para eles. Imagina você no meio do deserto e não tem água para beber. O povo aqui, Deus está colocando ele como um manancial de águas vivas. Então, nesse texto eu acho muito interessante que eu estou batendo bem nessa tecla. Muitas das vezes é pelas nossas próprias atitudes que nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, começamos a vivenciar coisas da qual nós vamos perdendo muitas bênçãos ou benefícios. Vamos perdendo muitas coisas daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas perdemos não é porque o diabo colocou uma mão e falou: ele não vai receber nada. Não, é porque nós simplesmente nos afastamos de Deus. E o povo aqui é bem interessante, que o povo ele vivenciava algo sobrenatural. Veja bem, Deus se colocava como um manancial de águas. Não era água natural, não era um manancial de água normal, mas um manancial de águas vivas. Um manancial de águas vivas no deserto. Era assim que Deus se referia para aquela nação. Então, quando aquele povo bebia dessa água, veja bem, não era somente algo físico. Ele também, não estou falando de beber uma água, estou falando de estar ali na proteção de Deus, estar ali na dependência de Deus. Quando aquele povo estava na dependência de Deus, eles viviam coisas sobrenaturais, amém? O povo vivia no meio do deserto.
O povo experimentou muita coisa boa. Enquanto eles estavam perto de Deus, eles tinham muitas bênçãos da parte de Deus, mas quando eles se afastaram, deixaram o manancial de águas vivas, o que foi que eles fizeram? A palavra aqui está cisterna. Todo mundo sabe o que é cisterna? Cisterna é poço. Poço, quem já viu aquele poço, né? Poço que você joga o balde lá embaixo, aí depois tem que puxar a cordinha e aí tirar a água. O povo deixou o manancial e escolheram poços ou cisternas. E não era ainda um poço normal, era cisternas rotas. Sabe o que é cisterna rota? É um poço quebrado. É um poço que não conseguia segurar a água. O texto continua. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aleluia. Então o povo tinha um manancial na casa, tinha um manancial que eles buscavam em Deus. O povo decidiu se afastar e decidiram construir com as suas próprias mãos o poço, porque o poço não é Deus que faz o poço. Já pararam para pensar Deus construindo um poço? Vou fazer um poço aqui, vou levantar tijolo por tijolo. Um poço, ele é o quê? É uma forma do homem querer resolver os seus problemas pela força do seu braço. Não quero água, não quero uma fonte, não. Eu quero o meu tipo de água. Eu vou fazer um pocinho para mim aqui e eu vou beber água desse lugar aqui, porque foi eu que fiz. Está falando de deixar Deus de lado e querer resolver as nossas coisas na força do nosso braço. É só o primeiro ponto isso aqui. O povo decidiu se separar de Deus. O povo decidiu ir para longe de Deus, abandonar ali a fonte de águas vivas e decidiram levantar poços. Eu vou beber da minha água, a água do meu poço. Porém, o poço que esse pessoal construía era um poço que não retinha água. Será que ia dar certo isso aí? Era um poço da qual não retinha água. Era algo fabricado pelo ser humano. Um poço é algo fabricado pelo ser humano. Deus não construía poço, porque Deus não precisa construir poço. Se Ele é a manancial de fonte de água viva, para que Ele vai construir poço? Mas quando eu falo de poço aqui, está falando de algo que o ser humano precisa fazer para ele querer se dar bem. Ou colocando no nosso modo brasileiro, é o tal do jeitinho. Eu vou fazer alguma coisa aqui para que eu não possa depender de Deus. Por quê? Porque eu não quero mais servir a Deus. E por causa disso, somente desse versículo aí, nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele foi o profeta que ele profetizou muito sobre a nação de Israel. E dizia assim: olha, se arrependam, porque se vocês se arrependerem, vocês serão poupados. O que aconteceu quando esse povo eles ouviam Jeremias? Eles não deram bola para Jeremias. Não deram bola para Jeremias. E aconteceu, quando você lê o livro de Jeremias, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Israel viveu 400 anos cativo na Babilônia. Houve 3 diásporas. A primeira diáspora é o povo quando sai do Egito, quando o povo tem aquela... Deus tira o povo de Israel do Egito, é a primeira diáspora. Segunda diáspora é quando Deus liberta o povo da Babilônia. E a terceira é quando, depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, quando o general Tito ele invade Roma, invade Jerusalém, massacra Jerusalém, e a partir dali muitos fogem, que também chega a ser uma diáspora. Então houve 3 diásporas na história do povo judeu. A primeira do Egito, a segunda da Babilônia e a terceira de Jerusalém, quando foi invadida por Tito. Quando nós vemos aqui que Jeremias ele profetizava, o povo não deu bola, o exército de Babilônia chega e leva todo esse povo lá dentro. O que é que eles estavam lembrando quando eles estavam presos lá na Babilônia? Esse povo, quando estava preso na Babilônia, lembra que o povo de Israel ficou 400 anos preso sobre Israel, sobre o Império Babilônico. Eu imagino que lá eles vivenciaram o que era beber água rota, beber água de um poço roto.
beber água de uma cisterna rota. Beber água de uma cisterna rota na Babilônia era algo diferente do que aqueles que ele vivenciavam quando eles estavam próximos de Deus. Porque quando eles estavam próximos de Deus, eles eram pessoas livres. Mas quando eles vão para a Babilônia, eles começam a vivenciar um monte de coisa feita pela mão do homem. Babilônia foi um império, porém um império levantado por homens, um império levantado por tudo aquilo que é materialista, tudo aquilo que tem no coração de um ser humano foi levantado na Babilônia, foi levantado no Egito. Então era algo que provinha do ser humano. E eles vivenciaram muitas coisas ruins, ao ponto de clamarem a Deus. Ao ponto de clamarem a Deus pedindo misericórdia. Será que Deus tinha alguma coisa preparada para esse povo? Será que Deus iria fazer alguma coisa na vida desse pessoal aí? Porque muitas das vezes eu fico me colocando, às vezes, querendo pensar como se fosse Deus, né? Puxa vida, se eu... sempre eu brinco aqui, né? João 3,16, que se dependesse de mim, porque o texto de João 3,16, o que é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele fez o quê? Que Ele deu, né? Eu sempre brinco aqui que se dependesse de mim, estava todo mundo enrolado, que não ia dar nada. Então eu estou brincando, né? E muitas das vezes eu vejo essa situação, a situação do povo no deserto, a situação do povo de Israel, quando eles se levantavam contra Deus. Deus teve muita paciência com esse povo. E eu, se me colocasse no lugar de Deus, eu não ia ter tanta paciência assim, não. Iria já fazer um outro povo, levantar-se um outro povo, mais obediente, né? E aqui a gente vê que quando esse povo ele ficou preso lá na Babilônia, Deus ele teve misericórdia desse povo. E ele trouxe libertação ao povo que estava preso na Babilônia. Aí, lá no livro de Zacarias, que é o tema desse ano, está escrito assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Aleluia. Veja bem, quando Zacarias escreveu isso aqui, se passaram 400 anos depois de Jeremias. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cisterna, ou cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Olha só, no tempo de Jeremias o povo se afastou de Deus. No tempo de Jeremias o pessoal levantou, eles queriam usufruir de um poço da qual eles fizeram na força do braço dele. Eles vivenciaram 400 anos. O povo que foi para a Babilônia, morreu muito, o povo de Israel ali. E eles ficaram 400 anos. Quando eles saem da Babilônia, já é o profeta Zacarias que estava... Jeremias já tinha passado, ninguém consegue sobreviver 400 anos. Já era outro profeta. E Deus usa a vida desse profeta chamado Zacarias para lançar uma palavra sobre aquele povo que saiu da Babilônia. E a palavra era essa: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Aleluia. Aliança do sangue. Sabia que nós perdemos muitas coisas também? Deixamos de receber muitas coisas, porque muitas das vezes afastamos de Deus. Mas Deus ele tem algo especial para mim e para você. Sabe o que é? É que nós temos uma aliança com Ele. Mas não é uma aliança direta nossa com Deus. É uma aliança da qual nós temos com Jesus. Quando Jesus ele morreu na cruz, nós recebemos aquela aliança de sangue da qual foi derramado na cruz. E por causa dessa aliança, Deus ele pode reverter toda a situação da qual nós podemos estar vivendo hoje. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se você está precisando de uma restauração ou uma restituição. Mas eu quero te dizer nessa noite
que você nessa noite não vai mais ficar dentro de cova. Aqui eu preparei um tema para essa mensagem, era a esperança dentro da cova, ou esperança na cova. Existe uma esperança, ainda que você esteja dentro de uma cova, ou dentro de uma cisterna, dentro de um poço, existe uma esperança para você ainda. A situação pode estar difícil qual for, mas se você tiver os seus olhos voltados para Deus, saiba que existe uma aliança, e essa aliança pode te trazer de volta a esperança, da qual você pode receber, não somente receber algo uma vez só, mas pode receber o dobro daquilo que você tinha perdido. Eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ir para as minhas anotações. Primeiro, o sangue da aliança. Por causa do sangue da tua aliança. O sangue da aliança evoca a antiga prática de selar pactos com sacrifícios como o sangue aspergido no Monte Sinai. Então, quando aqui está falando sobre o sangue da aliança, está falando de uma prática antiga da qual era selado uma aliança de Deus para com o homem. Quando alguém queria fazer uma aliança naquele tempo, uma aliança entre duas pessoas, eles também faziam uma aliança de sangue. Então a aliança do sangue pode fazer com que nós possamos ser restituídos. Quer ver algo interessante? Naquele tempo, quando alguém fazia uma aliança de sangue com alguém, na aliança de sangue eles falavam assim: tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu, porque nós agora somos aliançados de sangue. Quando nós lemos isso lá em Êxodo, capítulo 24, 8, Êxodo 24, versículo número 8, fala sobre isso. Então tomou Moisés daquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então existe um sangue, existe uma aliança de Deus para com todos nós, e essa aliança ela é visivelmente clara quando um único sacrifício é oferecido. No Velho Testamento era necessário cada pessoa que pecasse trazer um sacrifício e levar ao sacerdote, e o sacerdote impunha a mão, cortava a garganta do animal, e aquele sangue servia para isso aqui, aspergir sobre a pessoa. Nessa situação era sobre o povo, e esse sangue dizia, como diz aqui: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então havia um tipo de aliança da qual garantia a pessoa, da qual ela não iria ser punida. Havia uma aliança com aquele pessoal que foi lá para a Babilônia. Aquele povo, eles estavam no meio de uma situação difícil, mas havia sobre eles uma aliança. E essa aliança, quando eles saem lá do povo da Babilônia, quando eles saem da Babilônia, eles vão tentar levantar de novo a cidade de Jerusalém. Existia sobre a vida deles uma promessa, que era uma promessa de aliança. Sabe qual que era o problema daquele pessoal? Eles estavam desanimados. Aquele pessoal, quando eles saíram da Babilônia e eles tentaram fazer alguma coisa para Deus, eles estavam passando por momentos de dificuldade. Eles estavam desanimados, eles estavam cansados, porque foram 400 anos debaixo de um jugo como prisioneiros. Então eles não tinham mais esperança. O coração deles estava quebrantado, estava ferido, porque para ele, na visão daquele próprio povo, eles estavam feridos, eles estavam sem esperança nenhuma. Mas Deus usa esse profeta Zacarias e fala aquela palavra lá na qual a gente, se puder voltar, pode até voltar aí. Então veja a situação, na imagem anterior. Então o povo estava desanimado, quando acabou de sair da Babilônia, e eles não sabiam o que fazer. Mas Deus, usando o profeta Zacarias, disse: quanto a ti, Sião, por causa da aliança do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água.
O próprio povo se foi, se colocou numa situação movido por vontade própria, assim posso dizer, de coisas materiais, e querer experimentar o natural em vez de querer vivenciar o sobrenatural. Muitas das vezes a gente tem a noção de que somente eu só vou fazer naquilo, é aquele crente também, né? Eu só faço enquanto eu posso ver. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos, os discípulos todos estavam susto, só faltava Tomé no meio. E aí Tomé não estava, quando Tomé aparece, Jesus já não está mais com os discípulos, o pessoal fala, olha, Jesus esteve aqui conosco. Ai, eu não acredito que ele estava aqui. Eu só vou acreditar se eu tocar nas mãos deles. Na hora que tocar nas mãos e tocar do lado, na ferida do lado. Quando ele fala isso, Jesus aparece e fala, aqui também, pode tocar. Muitas das vezes nós deixamos de vivenciar algo sobrenatural na nossa vida porque nós queremos ver com os nossos olhos. Isso se chama fé. Fé é acreditar naquilo da qual nós não vemos. Então, muitas das vezes, a situação era como esse povo aí. Esse povo, eles estavam precisando urgentemente de uma ação do sobrenatural sobre a vida deles. E eles não sabiam a quem recorrer. E não sabiam o que fazer, e por isso eles estavam desanimados. Então Deus vem e usa esse profeta chamado Zacarias e traz essa palavra tão poderosa, da qual dizia que eles iriam estar vivenciando coisas novas debaixo de uma aliança que eles tinham com Deus. Porque Deus fala ali, por causa do sangue da tua aliança, que eu vos tirei dos cativos das covas e que não havia mais águas. Era a situação que eles estavam vivendo na Babilônia. Então olha só, essa aliança representava o compromisso de Deus em ser fiel ao seu povo. Em Jesus vemos o cumprimento definitivo dessa promessa. O sangue derramado na cruz não apenas selou uma nova aliança, mas garantiu a nossa libertação do pecado. Olha só, o sangue derramado na cruz não apenas selou uma nova aliança, mas garantiu a nossa libertação do pecado e da condenação. Lembre-se que a sua liberdade não depende da força do seu braço. Lembre que a sua libertação não depende da força do seu braço, mas do sacrifício de Jesus. O preço já foi pago e você hoje está livre. Não sei de que forma você está me entendendo nessa noite, mas eu quero te dizer que se você chegou aqui numa situação como se você tivesse igual esse povo, desanimado, pensando que nada iria dar certo, pensando que puxa, eu consegui fugir da Babilônia, e o que será de mim agora? Talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo essa palavra e pensando da mesma forma, o que vai ser de mim? Aqui esse texto que eu acabei de ler está mencionando o pecado. Talvez você esteja debaixo de alguma acusação do inimigo, carregando um fardo, carregando algo que você vê da sua forma, nos seus olhos, pela sua visão você vê que não pode se livrar disso aí. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o sangue que Jesus derramou na cruz é o mesmo sangue da aliança que está referido sobre esse texto. E pelo texto que está escrito aqui, por causa do sangue da tua aliança, eu tirei os teus cativos da cova. Eu não sei qual cova você está, qual cisterna você está, mas eu quero te dizer que o sangue da aliança tem o poder de restaurar, restituir a conexão de você com Deus, independente do pecado, independente do erro que você fez. Há uma restauração da parte do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus lhe pode te restaurar independente da situação? Amém. A restituição quem vai fazer não é o pastor, não é nenhum homem. A restauração vai vir por parte de Deus. Sabe por que vai vir por parte de Deus? João 3,16 diz lá o quê? Porquanto Deus amou o mundo ao ponto que Ele deu. Ele deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter vida. E o Filho dele, ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Para que foi obediente até a morte? Para nos dar algo, para nos tirar de cisternas rotas,
para nos tirar de lugares da qual... Sabia que essa cisterna rota, antigamente, olha só que interessante, antigamente essa cisterna rota aí usava também como um lugar de tortura, de aprisionamento. Vocês lembram a história de José? Onde que jogaram José? Jogaram José dentro de uma cisterna que não havia água. Então cisterna é um lugar da qual se usava também para prender pessoas, para torturar pessoas, jogava alguém dentro da cisterna. O próprio Jeremias experimentou isso. Jogaram Jeremias também dentro de um poço, e Jeremias só conseguiu sair dali por causa da ação de Deus na vida de um estrangeiro. Então, quando nós não colocamos a nossa vida diante de Deus e começamos a entender que se não for Ele na nossa vida, nada acontece, nós temos que olhar para esse versículo, o versículo lá de Jeremias, e entender que aquele povo vivenciou todo esse tempo de dor, de sacrifício, de tortura lá na Babilônia, porque eles se afastaram de Deus. Mas aqui em Zacarias, o texto diz que há uma aliança desse povo para com Deus. E eu acho muito interessante, olha só a parte da qual estava falando sobre a cova sem água, né? Naquele tempo, covas sem água eram usadas como prisões ou lugares de morte ou tortura, né? José, por exemplo, ele foi jogado em uma cova semelhante por seus irmãos. Está lá em Gênesis 37, 24. Gênesis 37, 24. Vai estar lá. E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém? Isso aponta para situações de profunda desesperança, onde parece não haver saída ou sustento. Ainda que a sua situação atual pareça seca e sem esperança, Deus é especialista em resgatar aqueles que estão nas profundezas. Ainda que a sua situação seja uma situação de solidão, de secura, situação de solidão, Deus ele é especialista em tirar pessoas, independente da profundidade que está, das profundezas. Você crê nisso? Você crê que Deus ele pode mover algo na sua vida, da qual você olha para essa situação e fala, isso não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus ele pode tocar nessa área aí e trazer à tona e restaurar tudo isso aí. Você crê nisso? Ele só não tira você da cova, mas traz também água viva para saciar a sua alma. A pior coisa que tem é a pessoa estar presa num lugar a qual ele não tem acesso à água, ainda mais num deserto, ainda mais José preso em uma cova. Ali não fala se tinha uma garrafinha d'água com ele, mas eu imagino que ele passou grandes momentos com sede. E quando nós estamos com sede, qualquer golinho d'água resolve. O problema é que quando nós estamos secos, nós começamos a nos afastar de Deus. Eu acho muito interessante o texto primeiro da qual a gente viu sobre Jeremias, que o povo ele preferia a água da cisterna do que o manancial de águas vivas. Isso está falando que o povo preferia viver de ações humanas do que experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Continuando. Aqui, isso mesmo. Bom, ele está falando sobre havia água viva, né? Eu estou sem óculos, está ruim para ler. Abre para mim esse mesmo versículo, é isso. Contra ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Versículo 12, aí. Voltai à fortaleza, aleluia. O que é voltar à fortaleza? A fortaleza representa a presença de Deus em um lugar de segurança e proteção. A fortaleza representa a presença de Deus em um lugar onde tem segurança e proteção. Para nós essa palavra é um convite a buscar refúgio no Senhor, especialmente em momentos de tribulação. Muitas vezes buscamos soluções temporárias para aliviar nossas dores, mas Deus nos convida a retornar para Ele. Aquele povo, quando estava longe, aquele povo quando estava sem esperança, Deus falou que havia uma aliança para com eles,
E aquela aliança iria fazer com que eles pudessem voltar a beber água normal, água boa, a ter um momento especial para com eles. E somente não para somente no versículo 11, mas nos 12 tem essa palavra que diz: voltai à fortaleza, voltai para perto de mim, voltai perto de mim, porque eu vou. Fortaleza é lugar de defesa, né? É difícil você invadir uma fortaleza. Assim, acompanhar filme, você vê como que era difícil. Tem que ter todo o maquinário para poder conquistar uma fortaleza. E aqui Deus está se referindo como uma fortaleza para aquele povo. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. O que é esse preso de esperança? Ser preso de esperança é reconhecer que, embora ainda não vejamos a solução completa, permanecemos ancorados na promessa de Deus. Olha que interessante. Deus chama para o povo voltar-se para Ele, porque Ele estava se colocando como uma fortaleza, e quando nós estamos em uma fortaleza, nós somos protegidos. E o texto ainda continua: ó presos da esperança, ó presos da esperança. Presos da esperança é, embora ainda não possamos ver a solução completa de algum problema, permanecemos ancorados na promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Você lembra de alguma promessa de Deus? Será que Deus ele vai falhar na promessa dele com você? A Bíblia fala assim que Deus ele não é filho do homem para que minta, né? Deus não é filho do homem para que minta, não é como homem, né? E nem filho do homem para que minta, porque Deus, quando Ele age, ninguém pode agir, ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele é Deus, Ele não é homem. Hebreus capítulo número 11, abre aí, Eric, Hebreus 11, versículo número 13, Hebreus 11, 13. Hebreus capítulo número 11 é um texto bem conhecido que ele fala sobre os heróis da fé, e ele fala sobre vários personagens. Sabia que alguns desses personagens, eles não conseguiram chegar na promessa de Deus, mas eles estavam esperando em Deus? Olha só o que esse texto fala: todos estes morreram. Antes desse versículo 13, você vê lá, tem vários personagens bíblicos. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Por que eles morreram sem ter obtido as promessas? Porque eles estavam esperando na confiança que eles tinham em Deus, ainda que eles não pudessem chegar lá. Olha só: vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Do que está falando aqui? Está falando que eles tinham uma esperança em Deus, e ainda que a esperança que eles tinham em Deus eles não pudessem contemplar nessa terra, eles sabiam que havia uma outra terra, da qual eles iriam ver e iriam chegar, e iriam contemplar o que Deus tinha preparado para eles. Estão falando da eternidade, porque o texto diz no final, porque eles olhavam para eles mesmos e eles se consideravam estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso é ser uma pessoa presa da esperança. Preso da esperança é a pessoa que vê, ainda que não veja a solução completa, permanece ancorado na promessa de Deus. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eu fico imaginando, vê o 14, Eric. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. 16. Mas agora aspiram uma pátria superior. Que pátria superior é essa? Os céus. Os céus. Esse pessoal de Hebreus capítulo 11 está falando de ser uma pessoa presa na esperança. Eu tenho uma esperança da qual um dia eu vou comer uma rapadura lá no céu. Eu tenho a esperança que um dia nós vamos fazer alguma coisa todos juntos lá no céu. Quem mais tem essa esperança? Ei. Aleluia. Isso aqui é só eu. Vamos comer uma rapadura no céu? Vocês têm essa esperança? Um dia nós vamos estar todos no céu?
esse pessoal tinha a mesma esperança. Mas agora, não de comer armadura, né? Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso é uma pessoa que está preso na esperança. A esperança não é uma emoção, mas é uma decisão de confiar no caráter e nas promessas de Deus. Olha só, a esperança não é uma emoção, mas é uma decisão de confiar no caráter e nas promessas de Deus. Você já decidiu isso? Veja que não é algo emocional, é decisão. Eu decido esperar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Não é algo que você vai fazer porque você sentiu de fazer. É uma decisão. Se eu decido confiar em Deus, independente da situação, mesmo que eu morra, se eu decidir confiar em Deus, mesmo que eu não obtenha como aqueles irmãos também não obtiveram, mesmo que eu veja de longe, como alguns deles, sabe quem, quando ele fala ali, que viram de longe, sabe de quem que eles estão falando? De Moisés. Porque Moisés, ele guiou o povo do Egito ao deserto, só que como ele bateu forte na rocha 2 vezes e saiu água, ele ali afrontou Deus, por causa disso ele pôde, Deus falou para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porém você a verá de longe. Então, ainda que eu não chegue lá, eu vou ser um preso da esperança, eu vou ser um prisioneiro da esperança, como esse texto diz, e eu vou estar decidido a confiar em Deus. Você pode também tomar essa decisão nessa noite. Não fique sendo movido por sentimento, seja decisivo, porque a pessoa que é movida por sentimento, ela fala: não estou sentindo hoje, não senti o arrepio, não senti nada. Então às vezes a pessoa ela fica tentando direcionar a sua vida tudo através de sentimento, e o que realmente importa é decisão. É igual perdão. Perdão, você não precisa sentir: estou sentindo de perdoar alguém. Não, decisão de perdoar, por exemplo, é você decidir no seu coração: eu vou perdoar fulano. É decisão minha. Eu não quero saber se ele não gosta de mim, se ela não gosta de mim. Eu decido no meu coração a perdoar. Então, quando eu decido a perdoar, eu decido então que eu não vou mais viver com isso, e você tem um estilo de vida melhor. É a mesma forma aqui, quando você decide confiar em Deus, você pode, ainda que não chegue lá, como os irmãos em Hebreus, capítulo número 11, também eles não viram, e muitos ainda viram de longe, mas não alcançaram, porque eles já estavam decididos no coração deles a viver uma promessa, viver a promessa de Deus, porque eles olhavam para eles mesmos e falavam: eu sou peregrino nessa terra. Sabe o que é peregrino? É como nós estamos aqui no Japão. Nós estamos no Japão, porém nós não somos daqui. Existe uma pátria para nós, né? Eu estive lá semana passada. Nós somos brasileiros e estamos aqui. Ainda que a gente possa nos considerar, ainda que você tenha a cidadania japonesa, é a mesma coisa eu. Se eu tirar uma cidadania japonesa, eu vou andar no meio japonês e falar: eu sou japonês. As pessoas vão olhar para mim e falar: eu acho que você não é japonês não. Você adquiriu a cidadania. Por quê? Porque eu sou de uma outra terra, sou de uma outra nação. E nós também somos assim. Quando nós decidimos confiar em Deus, decidimos andar com o nosso coração voltado em confiança em Deus, nós podemos olhar para essa terra e dizer: nós somos peregrinos também nessa terra. Amém? Último ponto diz ali: voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei. Aleluia. Em dobro. Você perdeu alguma coisa? Você acha que perdeu? Vamos colocar aqui: eu fiz aqui, eu errei, pisei no tomate, perdi muita coisa perdi muita bênção, coisas que vinham para a minha vida, eu perdi. Eu acho que não tem mais solução. Eu quero te dizer que Deus pode restaurar isso em dobro. Você crê nisso? Amém. Olha só,
A promessa de Deus de restaurar em dobro aponta para a superabundância das bênçãos dele para nós. Quando a gente estava no Brasil agora, a gente teve um tempo que só pastores e liderança, a gente teve como que fala? Imersão. A gente teve uma imersão somente com a liderança da Igreja Videira de Interlagos, e foi falado um pouquinho sobre essa bênção que Deus tem preparada para nós. Só que eu pude estar ministrando sobre a vida de algumas pessoas lá, e enquanto eu orava na vida de algumas pessoas, Deus ele me direcionava a dizer que essa pessoa iria receber bênçãos, mas não era somente bênçãos até o limite, era a bênção que iria passar do limite na vida das pessoas, restauração sobre a vida de pessoas em áreas específicas. Eu quero dizer nessa noite para você também a mesma coisa que foi me direcionado naquele dia lá, naquela imersão. Deus ele tem bênçãos para restaurar na sua vida, e não é somente uma bênção que chega até aqui, é uma bênção que vai superabundar. Você crê nisso? Aleluia. É uma bênção que vai transbordar. Você quer ver algo? Talvez você olhe para você mesmo e vê uma área na sua vida que fala: isso aqui não tem solução, isso aqui já morreu, isso aqui não tem como ser solucionado. Sabia que Deus pode fazer com que isso seja revivido, restaurado, restituído de uma maneira que vai transbordar? Deus pode fazer isso nas nossas vidas hoje. Basta somente você ter a decisão de confiar em Deus. Se você confiar em Deus, essa área da qual você olha, vamos colocar algumas áreas: a área financeira, ou a área sentimental, ou uma área que você necessita de uma cura. E uma dessas áreas, eu estou citando 3, mas pode ser que tenha alguma outra área. Vamos colocar a área financeira. Talvez você esteja vivendo algo na sua área financeira que esteja necessitando de um milagre. Eu quero te dizer que esse ano será um ano de restauração nessa área na sua vida. Você crê nisso? Toma posse nisso. Amém. Talvez seja algo referente ao seu casamento. Talvez o seu casamento não esteja indo bem. Talvez o relacionamento seu com os seus filhos, ou com as filhas, ou com os pais, seja uma área da qual necessita de um relacionamento, aqui, de uma restauração. Eu quero te dizer que isso vai se restaurar, não vai ser de uma maneira que vai só restaurar só um pouquinho, não. Vai ser uma maneira na qual vai te restaurar de uma maneira que vai transbordar. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Deus vai ter restauração para nós, mas é uma restauração em dobro, porque não é a palavra do pastor, é uma palavra que foi direcionada para o pastor Aloysio. E o pastor Aloysio, ele passou para nós: vocês vão pregar esse ano, durante esse ano, sobre isso aqui, restauração, e uma restauração em dobro. Aí eu faço a pergunta da qual eu não preciso de resposta: qual é a área na sua vida que necessita de uma restauração? Eu quero te dizer que essa restauração vai ser em dobro. Você toma posse disso? Amém. E eu tomo posse disso também. Tem áreas na minha vida que necessitam de restauração. Ah, mas você é pastor. Pelo fato de ser pastor, é canquinaia. Eu preciso de áreas na minha vida que eu preciso de restauração, e a restauração vai vir também em dobro. Então vamos tomar posse dessa palavra, amém? Aí aqui a gente pode citar o texto de Jó, capítulo número 42, versículo número 10. Jó 42, 10. Da mesma forma que Deus ele tem bênçãos para restaurar nas nossas vidas, aí a gente pode usar esse texto de Jó. Olha só: mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos, né? Aí vamos pegar essa parte, depois desse ponto e vírgula aqui: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Eu quero te dizer que se você perdeu alguma coisa, movida por ações suas, ou talvez alguma ação do inimigo sobre a sua vida, como no caso de Jó, eu quero te dizer que não vai ser Satanás que vai te restituir. Foi Satanás que tirou da minha vida. O texto diz aqui: mudou o Senhor. É Deus que vai restaurar, não é Satanás. Satanás não sabe nem dele. Não é, ele sabe o fim dele, então ele vai tentar de todas as formas nos atingir.
restaurar algo na minha e na sua vida é Deus. Foi Deus que deu para ele tudo em dobro. Então, da mesma forma que houve uma restauração em dobro na vida de Jó, existe também uma restauração para nós. Você crê nisso? Amém. Existe uma restauração para nós em dobro. E eu quero te dizer nessa noite que, da mesma forma que aquele povo, quando foi levado cativo para a Babilônia, aquele povo, quando sai daí, Deus usa o profeta Jeremias Zacarias lança aquela palavra sobre eles, de que haveria também uma restauração sobre aqueles irmãos lá, de Zacarias, capítulo, da imagem lá, anuncio que, isso, vê o 12, versículo 12, olha lá, vos anuncio que tudo vos restituirei, aleluia, anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você está uma posse disso? Essa promessa não é apenas material, olha só, essa promessa não é apenas material. Por que material? Porque antes eles queriam vivenciar algo construindo poço, era algo feito pelo homem. Então o que Deus iria restaurar na vida deles não era somente algo material, mas inclui uma restauração emocional e espiritual que supera qualquer coisa. Aleluia. Uma restauração emocional e espiritual supera qualquer coisa que o ser humano possa construir. Amém? Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele faz isso de uma forma abundante. Olha só, Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele faz isso de uma forma abundante, trazendo mais do que você possa imaginar. Trazendo mais do que você possa imaginar. Confie que Ele tem algo maior para você. Você decide confiar em Deus hoje? Sabia que Ele tem o melhor para você? Você decide. Lembra que não é por sentimento, é por decisão. Eu decido confiar em Deus. Se você decidir confiar em Deus, eu posso te decepcionar. Eu posso em uma atitude, em uma palavra, de alguma forma eu posso vir a decepcionar você. Por quê? Porque eu sou humano. Mas se você decide confiar em Deus, Ele não vai te decepcionar. Pode ter certeza nisso. Quando confiamos em Deus, você não tem mais expectativa no homem, e você tem expectativa somente em Deus. E quando você tem expectativa em Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele, quando Ele age, alguém pode pedir a ação dele? Não, né? Então, para finalizar, Ministério Louvor, se já quiser subir, aleluia. Finalizando, essa então é uma mensagem profunda que fala sobre cura. Veja bem, aquele pessoal que saiu da Babilônia, a alma deles estava machucada. Quando aquele pessoal sai da Babilônia, eles se deparam num momento de tristeza, de desânimo. A alma deles estava machucada. A alma daquele povo necessitava de uma palavra, e Deus usa o profeta Zacarias e traz essa palavra tão tremenda. Imagina só você estar no momento, eu não sei se todo mundo já vivenciou isso, eu já vivenciei depressão. Você está num momento de depressão terrível, triste por qualquer coisa, e alguém vem e traz uma palavra. Olha só que palavra poderosa que pode gerar cura na sua alma, na minha alma, para uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade na alma. Essa palavra aqui é uma palavra que pode trazer muita cura, porque se eu estou no momento de desânimo, no momento de tristeza, no momento de angústia, e eu não vejo uma solução para mim, se eu escuto uma palavra dessa aqui, quanto a ti, Sião, está falando do povo de Israel, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Para quem já tinha perdido tudo, ouvir essa palavra que Deus iria restituir não somente uma vez, mas em dobro, é algo da qual eu creio que é tremendo.
Deus lembra que por causa do sangue de Cristo, não somos mais prisioneiros de cisterna nenhuma. Por causa do sangue de Cristo, nós não podemos mais estar presos em cova, em cisterna nenhuma, porque o preço que Ele pagou por nós nos torna hoje pessoas livres. Você é uma pessoa livre em Cristo. Você é uma pessoa livre em Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se torna uma pessoa livre. Não há cisterna que pode te parar mais. Não há barreira que pode te parar mais. A não ser as barreiras que você mesmo coloca na sua vida. A não ser que você queira se afastar de Deus. Mas se você decidir seguir esse caminho e confiar nele, sabe que não existe mais cisterna ou poço que pode te parar. Somos libertos e chamados à fortaleza, onde encontramos refúgio e restauração. É num lugar de fortaleza. Voltai à fortaleza. É nesse lugar onde nós vamos achar refúgio e restauração. Se você está enfrentando tempo de seca ou perda, saiba que Deus é fiel para restaurar em dobro tudo que te foi tirado. Aleluia. Se você está enfrentando tempos de seca ou perda, saiba que Deus é fiel para restaurar na sua vida tudo em dobro que foi tirado. Eu gostaria, de convidar os irmãos a se colocar em pé. Se der para repetir aquele louvor, não sei se é outro. Pode. Então eu quero te dizer, hoje você tem o poder de fazer uma decisão, de tomar uma escolha, em ser uma pessoa presa na esperança, como aquele pessoal também decidiu fazer isso. Quero pedir para você voltar à fortaleza. Caso você se afastou do Senhor, caso você ficou longe, eu quero te dizer nessa noite que Ele está te chamando para a fortaleza. Confie na aliança de sangue da qual nós temos com Ele. E através dessa aliança de sangue, Deus pode fazer uma restauração. Mas não é somente uma restauração simples, ou uma restauração normal. É uma restauração abundante. Você crê nisso? Uma restauração abundante da parte do Senhor. Uma restauração sobrenatural vai vir sobre nós, sobre a sua vida. Tudo depende somente de uma decisão. Tudo depende somente de uma decisão. Eu não sei de que forma você chegou aqui, mas eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com vocês nessa noite. Vamos estar tocando esse louvor. Após esse louvor eu vou estar orando por vocês. Faça aí uma análise da sua vida e coloque a sua vida diante disso que foi falado hoje. Esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Ninguém é
exato momento. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu recebo essa palavra. E eu tenho uma aliança contigo. E através dessa aliança, eu, Senhor, me coloco na posição de não estar preso em nenhuma cova. E eu creio que o Senhor tem bênção sobre a minha vida. Eu quero que você, nesse momento, medite, lembre dessa área específica. Essa área na qual você necessita de uma restauração. E nesse momento da qual eu vou estar falando de novo, continuando a oração, que você possa mencionar, ainda que seja baixinho, somente para você ouvir essa área na qual você necessita de uma restauração. E aí eu vou continuar a oração, amém? Senhor Jesus, sobre esta área, que o Senhor possa vir sobre esta área específica e fazer com que haja, Senhor, um renovo, haja, Senhor, uma restauração em dobro sobre a minha vida. Por isso eu peço, Senhor, no nome de Jesus, vem sobre nós e visita cada um dos nossos irmãos, Senhor, que eles possam sair daqui hoje levando algo da parte do Senhor, levando essa palavra, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra, Senhor, de restauração sobre esta área, a área na qual Ele falou agora, da qual ela falou agora, Senhor, que o Senhor irá derramar sobre a vida dele, sobre a vida dela, uma restauração grandiosa, em nome do Senhor Jesus. E futuramente, Senhor, nós iremos ouvir aqui testemunhos desta oração